Olá, alunos do 7º ano da Escola Janoca Maciel. Estamos hoje apresentando aqui a nossa segunda aula, do segundo bimestre. O tema da nossa aula hoje é petróleo, certo? E nós vamos ver muitas coisas sobre o petróleo, suas características, de que é formado, aonde existe o maior número de petróleo no Brasil. Então, nós vamos estar trabalhando, desenvolvendo durante toda essa aula algumas coisas sobre o petróleo. O petróleo, ele é composto de origem marinha, de carbono, hidrogênio e oxigênio. Só que esses três gases ele se apresenta sob forma de hidrocarbonetos. O comprimento das cadeias de carbono dita as propriedades de cada composto. Então, a composição do petróleo nada mais é do que, tá aqui, carbono, hidrogênio e oxigênio. Os hidrocarbonetos, o carbono e o hidrogênio. O metano, mais simples e leve composto orgânico, forma o gás natural. E naturalmente líquido, o octano é o principal composto da gasolina. Então, aqui é explicando com relação às cadeias de carbono, e as propriedades de cada composto. Aqui mais uma explicação química dessas cadeias, certo? Mas só revisando, o petróleo ele é de origem marinha, ele é composto de três gases em forma de hidrocarboneto. Quais são esses gases? Carbono, hidrogênio e oxigênio. O petróleo é a principal fonte primária no Brasil e no mundo. O querosene de aviação, a gasolina e o óleo diesel são combustíveis produzidos pelo refinamento do petróleo. Então, esses três tipos de combustível, eles são produzidos a partir do petróleo. No Brasil, o alto consumo interno decorre principalmente do predomínio do transporte rodoviário. Então, todos nós sabemos que no transporte rodoviário é o que mais consome esse tipo de combustível, Então, o alto consumo está predominando nesse tipo de transporte. As opiniões sobre a exploração do petróleo no Brasil são divergentes. O que quer dizer divergente? São diferentes, Enquanto alguns afirmam que o país vai na contramão do desenvolvimento sustentável, outros defendem que essa exploração traz avanço para o setor industrial e cria postos de trabalho, alavancando o desenvolvimento econômico. Então, existem essas duas opiniões, Por isso que diz que as opiniões sobre a exploração do petróleo são divergentes, porque enquanto tem um grupo que afirma, que defende, tem outro que acha que é um ponto negativo. A exploração do petróleo. A exploração do petróleo pode ser feita de duas maneiras. Pode ser feita em terra, que é chamada de onshore, ou no mar, offshore. Então, ela pode ser feita nesses dois tipos, terra e mar. No Brasil, as maiores reservas se encontram no mar, na área da plataforma continental. Atualmente, a maior exploração em território nacional é feita na Bacia de Campos, no estado do Rio de Janeiro. Então, vocês observam aí que a exploração do petróleo ela pode ser feita de duas maneiras, mas no Brasil é feita mais no offshore, que é no mar. E a maior exploração está na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. É comprovada a existência de mais de 16 milhões de barris de petróleo no Brasil. E a maior parte da produção vem da plataforma continental, com destaque para as bacias do Rio Grande do Norte, Sergipe, Bahia, Ceará. Porém, foi o que a gente acabou de falar, a principal é a Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, que é responsável por mais de 50% da produção e onde também se encontra a maior parte do pré-sal. Mais na frente na nossa aula nós vamos ver o que é pré-sal.
Já o carvão tem uma de suas principais jazidas no Rio Grande do Sul, como no Vale do Rio Jacuí. No entanto, Santa Catarina é o estado que realiza a maior produção, principalmente no Vale do Rio Tubarão. Então aqui a gente observa, né, que existe muitos barris de petróleo no Brasil e que a produção maior é na plataforma continental. O que é o pré-sal, né? Na Bacia de Santa, em 2008, foi anunciada a descoberta de grandes reservas de petróleo no pré-sal. O que é pré-sal? Pré-sal é a camada situada abaixo da camada de sal, entre 3.000 e 4.000 metros no fundo do mar, que se estende de Santa Catarina até o Espírito Santo. Hoje, a produção de petróleo nessa área já supera da região do pós-sal, e em 2017 o Brasil ocupava a 13ª posição no ranking mundial dos maiores produtores do petróleo. Então vocês observam que a posição do Brasil não está fraca, né? Está uma posição boa. A nossa aula também vocês podem estar acompanhando pela página 45 do livro didático, certo? A camada de pré-sal, né? É uma faixa, que nem já foi falado, que vai de Santa Catarina até o Espírito Santo. Aí aqui nós temos no desenho, ó, nós temos o fundo do mar, o pós-sal, o sal e o pré-sal, né? E o petróleo que fica bem no fundo mesmo. Então aqui o pré-sal, né? Uma grande reserva de petróleo que começou a se formar há mais de 100 milhões de anos no espaço geográfico deixado pela separação dos continentes africano e americano. A localização. A localização do pré-sal, né? Compreende uma faixa que se estende ao longo de 800 quilômetros de extensão a 200 quilômetros de largura entre os estados do Espírito Santo e Santa Catarina, abaixo do leito do mar, e engloba 3 bacias sedimentares, né, que é a Bacia do Espírito Santo, Campos e Santo. A profundidade. O petróleo encontrado nessa área do pré-sal está a profundidade de 7.000 a 8.000 metros abaixo de uma extensa camada de sal que conserva a qualidade do óleo, segundo os geólogos. Então aqui mostra especificamente onde é localizado o pré-sal, né? Nós temos primeiro o fundo do mar, aí nós temos o pós-sal, nós temos a camada do sal, aí vem a do pré-sal. A província do pré-sal, né? Aqui é outra ilustração que mostra a questão do pré-sal, né? A área total é 149.000 km². Nós temos a área já concedida, temos a área concedida com participação da Petrobras e a área sem concessão. Então, nós ainda temos uma área ainda muito grande que não foi concedida ainda, de 107.228 km². Então, essa daqui foi nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido as informações sobre o petróleo e sua utilidade, certo? Sobre o pré-sal, o que é, como é que funciona, entendeu? E vocês podem estar através dessa aula e da leitura na página 45 respondendo a atividade 2. Eu espero que vocês tenham entendido, certo? E desejo a todos bons estudos e um abraço.